vou pedir assim, vocês façam perguntas bem objetivas, eu vou anotar os nomes e a gente tem realmente até 20 minutos para que consigamos. Não vamos usar o tema, mas na pauta. Dionete. Pode começar. Para que você encaminha a pergunta e começa a pergunta? Tem lugar aqui, ó. É o seguinte, eu vi que essas comparações que foram feitas, essa área lugar, essa lugar, que só tem essa vazão. E eu pergunto, dentro desse percurso de Gaia, que outras áreas foram estudadas para comparar e chegar à conclusão que este local é o local e só ele e nenhum outro? Na verdade, a gente não fez só esse. Quando começou a crise mesmo, nós fizemos verificar quais os pontos que tinha. A gente sempre discutia alguns locais que poderiam ter disponibilidade. E nós estávamos muito voltados para a área de galinhas. Então, a gente acabou, foram feitos vários estudos e se fechou em galinhas. Foi estudado certinho da nossa organização uma região. Foram vários estudos, num outro momento, eu fiz justamente em 2014. E aí chegou em base o problema de ser um município vizinho, não no nosso município. Depois disso, a gente até falou, bom, vamos aguardar e ver uma situação bastante difícil de ver. Aí sim foi lançada essa manifestação de interesse público dessa amiga. E essa amiga que trouxe essas alternativas. A gente tinha essas outras, mas as alternativas que foram apresentadas foram essas, nesse estudo. Essa quem, desculpa o nome, quem que trouxe essa alternativa? Oi? Quem que trouxe essa alternativa? Eu não entendi. Eu entendi essa amiga. É manifestação de interesse público. Foi feito um a EGA. A EGEA que apresentou. Ela que apresentou, tá. Eu quero falar dela depois. Tá. Mas é o seguinte, o que eu vejo é que assim, não estão sendo comparadas áreas com a mesma característica. Você tem uma que tem uma vazão de 1 metro cúbico. Agora assim, melhor, a mais comparativa é a de Valinhos. Tá. No curso do Rio Atibaia, eu olho no mapa e vejo assim, um pouquinho adiante, passando, depois que o rio sai da fazenda Espírito Santo, mais adiante, a gente tem um lugar que aparentemente ele seria o ideal para fazer. Mas eu não sei, não posso afirmar isso. Mas eu imagino que vocês devem ter algum estudo dizendo assim, nessa área que você está dizendo, que até tem a outra represa perto, e que de repente poderia integrar, não sei o quê, eu não vi esse estudo comparativo. O estudo que a gente recebeu foi já essas alternativas que eu acabei mostrando. As primeiras, de fato, são de acabou dimensão. mostrando, nem tem como a gente E as outras discutir. duas referentes Tinha um, até concordo, mas era no Jaguari. Eu tinha a impressão que eles teriam um outro ponto no Jaguari para levar água para nós, mas não chegava nenhum. E não fizeram um estudo mais ajusante, não. Então, eles não nos apresentaram. O estudo que foi apresentado na mídia. Então, assim, eu só vejo isso como uma falha e são coisas incomparáveis, né? E eu acho assim, quando você faz uma intervenção a ponto de entrar com um decreto de utilidade pública de uma área, para alagar tudo isso que foi apresentado aqui, eu posso falar com toda a propriedade daquelas matas, aquelas perovas, aqueles jequitibás enormes de 1 metro de diâmetro, sabe? Então, eu posso falar disso e o restante foi mostrado aí, né? E essa quantia de matas que ele falou é mínima, porque a hora que as grotas encontram com as matas, isso não está computado, não. Só está naqueles fragmentos que foram descritos e apontados na minha tese, que inclusive entrou para tombamento. Mas o que eu vejo é que é uma área extremamente importante, essa escolha,
ela foi extremamente infeliz ou tendenciosa ou sem nenhum critério, sem comparar. Então, eu acho que assim, eu acho que a cidade, né, o município não pode aceitar uma situação, uma escolha dessa a dedo, é aqui, ó, tá vendo? Mesmo que tenha tudo isso, é aqui. Não, se não tiver estudos comparativos, eu acho que seria interessante até que pare com esses, porque primeiro se compara, depois você faz a escolha. O que foi apresentado para nós foi eu não tenho outros estudos. Esse é todos os estudos. Eu imaginei que isso daí fosse uma escolha, mas o que tinha sido comparado, olha, aqui, a montante desse ponto aqui que foi escolhido para a represa, nós fizemos uns estudos. Eles fizeram eixos diferentes no Atibaia, mas esses eixos davam uma vazão até menor. Então, mesmo ali, para eles fecharem esse barramento, eles estudaram outros eixos, a montante, não esse que você fala, Jusante, mas a montante foram estudados, até por conta da proximidade para as zetas e para a captação. Então, tudo isso que no meu entender, eu que fiz os estudos, eles limitaram também por conta da posição da captação e das zetas. Então foram estudados outros 3 eixos naquela atividade do rio Atibaia. E aquele ali era o que dava o maior volume de água e foi fechado para nós. A topografia também, né? Também, e até aqueles limites de... Encaixe, por ser um barramento, segundo essa empresa, ele tem que ser alocado. Aqui é? A EGE. Ele tem que Eu ser vou falar dela. alocado em vale adequado. Então, isso, em função também da topografia, se levou em consideração. Eduardo. Então, os estudos foram feitos por uma empresa privada, não pela prefeitura nem pela SANASA. Esses estudos, por tudo que eu vi na mídia, no lançamento e hoje, não se considerou em nenhum momento somente a vazão, a topografia, o custo de desapropriação, mas não se considerou impacto ambiental. Esses estudos não estão completos. Mas para fazer um decreto de utilização não foi decreto, pública, foi declarado utilidade pública, Isso. não foi desapropriação. sequer para isso foi feito um estudo preliminar de impacto ambiental. Para avançar, precisamos fazer uma delimitação melhor dos limites. Nós não temos Mas isso. eu poderia dizer que sim, que não foi feito esse estudo. Não foi. Não foi feito. Não. Na verdade, ainda nem se sabe se o solo lá é adequado para o barramento. Os estudos são bem preliminares. Eu quero fazer só uma pergunta de ordem. Eu posso me manifestar? Sim. Vamos dizer, só quero colocar um ponto que, na realidade, sob o ponto de vista da família, o decreto foi um passo extremamente importante e extremamente significativo. Pelos motivos errados. Hã? Mas pelos motivos errados. Pois é, mas assim, então quando se fala assim, olha, não estudamos ainda nada, não sabemos nem se a área é adequada, né? Mas houve um decreto. Um decreto de utilidade pública. Hoje eu posso ser desapropriado por esse decreto. Hoje. Hoje. Sem estudo nenhum. Sem estudo nenhum. Já podia ter sido E até. a tua área de utilidade pública, sem dúvida. Então, assim, então será que essa ordem, será que essa ordem, razões erradas. então, será que essa ordem faz sentido? Nenhum. Nenhuma. Né? Só uma pergunta. Tereza. Deixa eu ir aqui, senão... 3 eu não minutos. estou de comer. Só a hora que eu puser levar? Vou contar. Manda o caderno. Vamos lá. Eu fiz um negócio hoje, a gente fez umas anotações e já divulgamos para todo mundo quem são essas empresas que estão nesse assunto. Uma é Cobrap, que fez os estudos dos recursos hídricos para a macrometrópole paulista. Vamos lá, o que a macrometrópole paulista fez? Um estudo que a gente precisava de água, que no final das contas é água para replanta. Vocês podem falar que não, quando vocês quiserem. Mas até hoje não tem. A adutora é para 2045. As represas, as barragens não podem sair, porque o rio Jaguari não tem outorga, tá? É super contaminado.
milhões de problemas, mas tudo bem, tá tudo aqui. Isso é de pedreira, da barragem de pedreira. Não, é porque ela citou. Não, Eu estou só- falando que a só- Cobrap só- começou lá e veio para cá. É a mesma Cobrap que está envolvida com coisas da Sabesp. Tipo esse funcionário que faz não sei o que de medição, é isso mesmo? Está tudo aqui. Eu não sou boa para decorar, mas está tudo aqui. A outra firma citada, que é a infeliz que fez o estudo, ela chama AEGA, e ela tem nada mais, nada menos do que várias investigações. O GAECO suspeita que a AEGA Saneamento tenha fraudado licitações em 9 estados para a privatização do serviço da água e esgoto. Essa notícia é desse ano, 16 de janeiro de 2017. Ela teve também, a empresa que ganhou a licitação, essa mesma, a AEGA, ela tem 18 milhões bloqueados por corrupção. E o GAECO e a PF investigam a AEGA por ação em fraude de 203 milhões. Então, assim, se não tem estudo e é essa empresa que está fazendo e ela senta e joga na mesa, eu acho que a gente tem que rever esse posicionamento. Tá? E o que a gente pôs aqui no fim, que é o que eu vou ler aqui. Uma parte. Essa empresa hoje representa a prefeitura. Oficialmente. Então, isso que alguém comentou, mas eu não achei. Esse documento é naquele negócio que está no Diário Oficial? Publicado no Diário Oficial. Então tá, olha só o enguiço que tá. Essa E então no final desse escrito nosso, nós pusemos Sim. que frente aos fatos mencionados, Público-privado. Tem certeza Ah, tem um disso? decreto. Absoluto. No Diário Oficial. Absolutamente. Diário Oficial. eu acho que eu tenho esse link aqui Ela também. representa a prefeitura Mas nesse mesmo estudo. não representando. Ela foi indicada como a representante da prefeitura para falar comigo. Então, vamos lá. Eu só acabei o comentário, que depois, se o conselho quiser, isso vira um documento, senão vai ser um documento só meu e vai para a ata, tá? Por favor, tem o link dele. Frente aos fatos mencionados, esse conselho, que ou é o conselho ou é o Resgate Cambuí, tanto faz, solicita a paralisação do edital e dos estudos até que seja comprovada a real necessidade de barragem, porque a outra não está comprovada até hoje, e também até que seja comprovada a idoneidade das firmas Cobrap e AEGA. Gente, eu poderia falar um pouquinho sobre a questão do suprimento hídrico, da garantia hídrica. Eu não vou entrar no mérito político, eu e Adriana, nós somos técnicos, então eu vou falar só da questão técnica. Veja, o que acontece? Nós aprovamos a outorga do Cantareiro, a outorga recém-aprovada do Cantareiro. Até hoje, eu sou coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Nós estamos já recebendo pressão do governo do Estado para diminuir as vazões do Antibac. O que está acontecendo? A garantia hídrica para a região de Campinas e para Campinas não está garantida. Campinas é a única cidade do Brasil com 1.200.000 habitantes que capta fio d'água, ou seja, não tem uma represa de reservação de água. Então, esses foram os motivos que nos levaram a partir por um estudo. O estudo do governo do Estado, que a Tereza falou, realmente a Cobrap, ela fez o estudo da macrometrópole. O que é a macrometrópole? É a Baixada Santista, é a região de Sorocaba, é a Grande São Paulo e a região de Campinas. Só que no estudo da Cobrap, é um estudo que a gente leu e eu tenho esse estudo, é um estudo de 2.000 páginas, ele começou em 2010, foi terminado em 2013. Ela simplesmente apontou diretrizes. Tá? Ela não falou. E ela citou a construção da represa de Pedreira e Duas Pontes, que de acordo com o DAE, esse estudo já foi licitado, está em fase final, apareceram mais de 100 empresas. Esse estudo
estudo está em fase final, tá? Para eles apontarem a empresa. Tá? A Cobrap, com relação a esta barragem, ela não tem participação, ela tem uma participação na região. Eu estou apenas esclarecendo em função da escassez hídrica que existe na cidade de Campinas, que a disponibilidade hídrica da cidade de Campinas é de 350 a 400 litros habitante ano, quando a ONU recomenda um mínimo de 1.500. O estado de São Paulo, a região de Campinas e a região da cidade de São Paulo, praticamente nós não dispomos de água. O futuro para Campinas 2035, 2040, prevê-se uma demanda de 6 metros cúbicos. Ok. Obrigada. Quer saber só mais um pouco? Qual a relação entre o estudo da Irrigate e o da EGEA? A EGEA, porque nós tínhamos já o estudo da Irrigate. Qual foi a conclusão? E aí, nós estávamos caminhando para a Irrigate. No nosso entender, em 2014, era um estudo que tinha uma viabilidade muito boa para nós. O problema dessa solução é que é um município que não é Campinas. Mas então, E houve uma conclusão da Irrigate por Valinhos? Por Valinhos. Eles fizeram isso que eu falo, eles estudaram perto da nossa captação. E por que isso não foi seguido no estudo da EGEA? Foi seguido. Eles estudaram aquela solução Valinhos, aquela solução de Valinhos, verificava justamente o estudo da Irrigate. Foi descartado porque num outro município a gente não teria autonomia, aquela represa iria atender primeiro Valinhos, depois a gente teria um atendimento para Campinas, a gente não teria também autonomia. Foi por isso que foi descartado. E por que nas alternativas da EGEA, fora de Valinhos, que é comparável, todas as outras não são comparáveis? Eles estudaram outros eixos que eu acabei nem mostrando. Por que não foi A isso? vazão era menor. As vazões eram menores. Menor que Menor Cabras? que um. Menor que Cabras, foi estudado Cabras. Foi. Em umas, por que não foi Mas estudado? essas outras, quando você pega o represamento, essa do represamento do Atibaia era que fechava um volume maior. Sim, Então, por isso que mas fechou o que eu digo assim, essa daí. como a Janete falou, assim, as alternativas mostradas não eram comparáveis. As outras também, nos eixos, elas ficavam com vazões bem menores. Sim, mas então, então acabou não mostrando. um estudo que comparou coisas incomparáveis. Por que comparou? Mais ou menos isso. As duas que eram mais comparáveis eram Valinhos e essa da represa. Duas. Só essas duas. E a conclusão da Irrigate foi por Valinhos, Sim. que era A mais Irrigate econômico. não tinha chegado nesse estudo, ele chegou até a captação. Eles queriam chegar com a água para a captação. Esse valor de 350 milhões, quanto é destinado à desapropriação? Não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Era importante E essa resposta. eu não tenho esse valor. Era bem importante essa resposta. Nesse momento, eu acho que a gente nem tem que aprofundar esses estudos. Nós não temos isso. Tem sim. Eles devem ter. Nossa NASA não temos. Tem, vocês passaram para a gente. Os valores que tem são muito... o que a gente tem são estudos muito preliminares. Tanto que a gente Eu sei, caminhou mas nos para... estudos preliminares, está escrito ali, 350 milhões com tudo, inclusive desapropriação. e A até gente fica com a jogando impressão que a maior parte é o valor desapropriação. que eles passaram, mas... Olha, os valores que nós temos, eu não quero falar um valor até para não ser assim, justo, né? Mas o valor que nos foi passado não chega a 10 milhões desses 350 para os 5 desapropriados. Para os 5. Isso Isso não tem. está fechado. Mas essa informação veio para nós. Isso não está fechado. Esse valor... Não, eu sei, muita não coisa está não está fechado. fechada. Não está. É isso que a gente... Aletheia, por favor. De quanto que era a outorga que a gente tinha do Cantareira? De quanto ficou e quanto? Paulo.
Outorga, nós tínhamos uma garantia de 5 metros cúbicos por segundo, no máximo. Tá? Com a nova outorga, nós temos, a nova outorga ela é sazonal. Tá? Ela garante, ela mudou, antes eram 5 no pé da barragem, hoje é uma garantia de 12 metros cúbicos por segundo, no período médio, 12 metros cúbicos médio, tá? No posto de controle em Valinhos. Tá? Hoje se considera o que? A descarga da barragem, mais a contribuição da vazão incremental de toda a bacia, desde o pé das barragens, tá? Até o posto de controle de Valinhos. E no período seco, hoje nós estamos no período de estiagem, tá? São essa média de 12 metros cúbicos, para atender a demanda da cidade de Campinas, atender a demanda da cidade de Valinhos, atender o polo industrial de Paulínia, né, que você tem Craton, Lódia, Reclã, atender a cidade de Sumaré. Então, esses 12, quer dizer, praticamente, o volume que sobra no Atibaia, tá, é uma água praticamente contada. Mas esses 5 não era para tudo isso. Esses 5 eram para tudo isso. E agora passou para 12. Eu Passou tenho... para 10. Para 10. Para 10. Para 10. Para 10. Era do 12 que você tinha de Não, é 12. Tá. É o mínimo de 10 e 12 no máximo. É porque a vazão é sazonal. Sim, foi um ganho para a bacia. Porém, é um ganho assim, tá? Não suficiente. Tá? Por quê? Porque o Cantareira ele foi projetado para operar até 2000. Tá? Nós estamos em 2017, não houve construção de novos barramentos. Agora que estamos fazendo algumas obras. Tá? Nós continuamos com uma bacia, não só Campinas, como Sumaré, tá? Extremamente vulnerável no tocante à disponibilidade hídrica. Se você fizer uma projeção hoje, do jeito que está, sem barragem, sem nada, tá? Nós não temos água para mais 10 anos. É que eu tenho 5 perguntas, então eu queria... Nossa, então e aí, ainda sobre essa questão, e aí qual que é a vazão do... Desculpa, eu esqueci, vocês já falaram na apresentação, a vazão dessa 2 barragem? metros cúbicos por segundo. Tá. O volume, ele chega até 98% por tempo. Mas esse é estudo preliminar, eu falo que isso tudo tem que ser confirmado. Tá, uma coisa que eu achei que ficou muito confuso e que não fez muito sentido para mim é que, considerando a barragem de Pedreira, teria realmente a necessidade de fazer essa? E daí, na verdade, porque uma das justificativas de não ser lá a barragem da Sanasa era por causa da adutora que ia ser quilométrica. Só que se já é prevista uma adutora ligando as duas, então isso não fez muito sentido para mim. Parece que O Paulo também vai ajudar mais nisso daí, mas o que eu falo é o seguinte, a barragem de Pedreira tem que ter uma solução do sistema adutor. Só ela não vai resolver o problema. A região aqui, toda a nossa bacia, a maior demanda é no Rio Atibaia. Essa barragem Pedreira do Jaguari. Você precisa ter sistema adutor para toda essa região do Jundiaí. Então, eles têm que resolver toda a adução para essa região. O Jaguari ele atende pouquíssimos municípios. E aí, essa solução, ela conseguiria integrar a represa de Pedreira com o sistema adutor para poder viabilizar também Jundiaí. Em 2045. Não, aí, Tereza... A doutora é para 2045? Não, aí não. Documento do Ricardo do DAE. Não, Passo para quem o quiser. alcance, a garantia hídrica é para 2045. Tá, não é bem isso que está lá, eu vou pôr no filminho, quem quiser ler, interpreta. E veja, aí, Tereza, você tem razão. Quem fez esse estudo, né, foi a Cobrap. Ela fez um pré-estudo do sistema adutor. Né, Ela está fazendo ainda. Desde 2015. Então, esse estudo, eles já entregaram uma conclusão preliminar para o DAE. Não fechou o assunto. Tá? Não fechou porque eles não conseguiram apresentar uma proposta viável. Então, esse é um estudo que
que nem nós, tá? Nós somos os maiores interessados que isso funcione. Tá? Eu não estou olhando água hoje, eu estou olhando água para as próximas décadas. Tá? Só que até agora a gente cobra o DAE, tá? Diretamente dessa solução, dessa equação. Tá? Gente, só a barragem não resolve o problema da calha do Atibaia. Por que a gente fala da calha do Atibaia? Porque na calha do Atibaia estão alocadas as grandes manchas urbanas da nossa bacia. Você cita Campinas, você cita Valinhos, você cita Itatiba, você cita Sumaré, Atibaia, tá? E do Atibaia você cita Bom Jesus dos Perdões, que, bom, já nem vou falar que são pequenas cidades. E desta calha do Atibaia existe uma transposição, uma adutora de 1 quilômetro para os municípios de Montemor e Paulínia, todos eles pendurados na calha do Atibaia. Então veja, essa ausência, essa falta de cenário de um sistema adutor, né, fez com que Campinas, né, nós fomos muito criticados durante o período da crise hídrica. A Sanasa apanhou muito por isso. Como que uma cidade de 1 milhão não tem pagamento? Como que uma cidade de 1 milhão não tem reservação? Nós tivemos muitos problemas com isso. Em função disso, fez com que Campinas optasse para ter uma reservação própria. O próprio presidente da ANA, o presidente do DAE, todo mundo fala, como é que vocês planejam uma cidade com 1 milhão de 200 mil habitantes sem uma reservação? Por quê? Porque a gente confiou no Cantareira. A gente confiou no governo do Estado. A gente achou que o governo do Estado fosse nos dar a garantia. Obrigada, Paulo. Se vai ter mais alguma Tem. questão? Tá. Vou aproveitar o gancho aqui de falar, usar o slogan do prefeito, Campinas, vamos lá. a força da inovação. Então, será que esse custo não seria melhor aplicado assim, em outras formas de produção de água, ao invés de reservação? E, né, pensando que a prefeitura já tem várias outras políticas, né, o PSA, o Brasil Nascentes, etc. E... Tô ligada, isso agora fiquei nervosa. Não. Sim, se tem alguém aqui que tem mais conhecimento de geologia ou solo, porque aquela área é uma área de recarga do aquífero, né? Eu não sei, daí até na sua própria questão, se seria a melhor área adequada em relação ao solo. Olha, veja, o que eu vou falar para você? Depois eu deixo para a Adriana dar a resposta. Eu vou dizer o seguinte, veja, a própria Secretaria do Verde, tá? Ela está fazendo um programa, tá, de preservação, tá, das matas, para quê? Para aumentar a produção de água dos pequenos mananciais, dos pequenos afluentes que chegam no Atibaia. Só que essas vazões, tá, eu estou falando nós estamos falando inicialmente de 2.000 litros por segundo. Tá? Essa produção do PSA, o programa de Extrema, que é um sucesso mundial, são vazões, tá, da ordem de 1 litro, 2 litros, lógico que todas elas somadas, tá, formam um volume grande, mas não são para o planejamento de uma metrópole. Tá? A Sanasa está fazendo experiência com água de reuso. Só cortar o senhor um pouquinho, eu estou fazendo uma pergunta. Mas como que o senhor explica a questão da Água Jato em Campinas? A Água Jato. A Água Jato está com 9 pontos de captação de água do poço artesiano em Campinas. E a gente sabe que tem muitos que estão dentro de bairro residencial que não poderia explorar o comércio e ela vende água. E a Água Jato, o cara ficou milionário vendendo água. O senhor falou que os córregos são pouquinhos litros d'água. De onde que a Água Jato tira toda essa água do solo e vocês não conseguem? Não, a Água Jato, veja... E acho que ela usava um terreno da prefeitura também, né, lá perto do Galeria. A escala da Água Jato é o seguinte, ela abastece caminhões-pipas, tá? Ela trabalha com caminhão-pipa. Tá? Ela tem, se você pegar na Carlos Grimaldi ali mesmo. Tá? Ela está com 9 pontos. Ela tem um sistema de poços. Tá? Ela tem um sistema de poços que ela conseguiu essa outorga do governo do Estado. Quanto ela vende água por mês? Olha, a Replan não tem outorga, viu? Só para vocês saberem como é que é organizado o negócio. Venceu em 2012. Tá.
Ideia também? Super organizado. A última pergunta era sobre a do Capivari, que vocês tinham falado que a água era ruim. Então, se também uma outra alternativa possível, se não seria melhor investir na produção Na aditiva? verdade, o que a gente está fazendo? A gente já fez uma interligação do sistema norte para o Capivari, é aquela subdutora de São Bernardo e o reservatório de água tratada do DIC. Então a gente está já com essa alternativa já bem caminhada. Em maio do ano que vem a gente vai estar com isso fechado. E aí investimos mais em reservatório de água tratada também, que vai dar uma autonomia também. Então a gente tem pulverizado ações. O que esta alternativa dá é uma autonomia de água bruta. É essa que é a diferença. Só um último comentário, você falou de integrar com o plano de manejo, mas isso é totalmente impossível se a gente não tiver os dados, assim, a gente não recebeu nenhum Concordo com estudo. você. Sem estudo, nem assim, eu consigo avançar. É. Nós precisamos avançar nos estudos, nós não temos. Todo o plano de manejo está aí, está correndo e... Mas isso eu não tenho como... Não, só uma pequena correção, talvez. Concordo com você. É que, na verdade, quando eu fui ver, vocês já estavam mais avançados. Então, na minha ideia, nós tínhamos que ter tudo para avançar no plano de manejo. Mas de repente, os estudos que vocês têm já da EGE... O que nós temos, nós passamos até para a prefeitura. A gente não recebeu, a gente recebeu os slides de Passamos. prefeito. Não. Tenho certeza que foi passado, porque a gente até pediu para a EGE, porque não tinha. Foi passado. Foi passado. Eu não sei para onde na prefeitura. Não, para o secretário. Eu encaminhei, eu lembro de encaminhar, porque eu tive que pedir, que eu também não tinha, e passei para lá, no CD. Verdade. Vai atrás. Ok, Mércia, por favor. A minha pergunta é para o Maurício. Maurício, em primeiro lugar, parabéns pela propriedade que você tem. Nosso grupo trabalha com fauna e flora. Então, você reúne uma das maiores riquezas da nossa região. Não sei se você está sabendo que a única propriedade dentro da água onde nós encontramos lontras foi a sua. E as lontras encontradas, elas servem, um dos serviços ambientais que elas prestam é de indicador de qualidade de água. Além disso, tem toda uma cadeia muito grande dentro da sua propriedade, e isso já nos últimos 5 anos, quando a Unicamp já tem pedido permissão para vocês, para o Augusto, para fazer algumas teses de mestrado na área, e através de uma dessas teses, de um desses grupos, nós descobrimos também que a cadeia alimentar é bastante grande em relação de espécies, porque você tem um dos maiores corredores de trânsito de onça-parda, exatamente pelas coisas que a Dionete levantou, pelo tamanho, densidade da floresta, pela cobertura florestal que vocês têm. Bom, além disso, o patrimônio foi exaustivamente discutido dentro da Unicamp, pelo pessoal que trabalha com isso, e a gente participou de várias reuniões. Fora isso, eu queria levantar que o Instituto a pergunta que a Leteia levantou, a gente gostaria também de sugerir para vocês um item que até o Eduardo tem trabalhado bastante nesse item, que é a produção de água. O que nós vemos é que a gente tem repetido os erros do passado. E parece que o pessoal que trabalha com água só consegue fazer barramento. Não consegue de forma alguma viabilizar outra alternativa. Por incrível que pareça, bom, nós estamos no Brasil. Mas se a gente viajar para os países da Europa, eles têm uma série de outras metodologias que não o barramento. Mas aqui a gente insiste no barramento. Por que será? Porque o custo é muito grande. Além disso, a gente queria colocar também que falta à Sanasa conhecer as nascentes, como é seu nome? Paulo mencionou, a vazão não é essa, a das nascentes. A gente se dispõe a levar vocês a algumas nascentes, onde a vazão é muito maior. Outra coisa, a prefeitura está agindo com uma faca de 2 gumes. Por um lado, aprova um barramento e, por outro, permite assoreamento das nascentes. O nosso trabalho não é nascente, a gente trabalha com fauna.
Quando a gente entra nas propriedades dentro da água, que a gente encontra de nascente assoreada, de nascente que precisa de reabilitação, e outra coisa mais, vocês que trabalham com água, vocês devem estar cansados de saber que isso é plenamente possível. Uma vez que você tem uma nascente, reabilitação de nascente é muito mais barato do que a construção de barramento. E sinto muito, Paulo, não dá um litro de água Não, por segundo. veja, dá licença um pouquinho. Eu citei, foi uma Tá. forma geral. Não, tudo bem, Por favor. tudo bem. Lógico, a vazão Claro. pode variar de Claro. um. Não, e é sazonal. A O que a gente 30 tem é visto que é bem sazonal. sazonal. Além disso, nós temos descoberto nascentes que na verdade não são nascentes. Elas são perto de áreas de recargas de aquífero, onde você vê que na sazonalidade ela tem um fluxo muito maior. O proprietário também sabe disso, é por isso que ele cerca e faz barramentos. E se Então fosse- todos esses itens... Mas talvez fosse tão insignificante assim, esse próprio programa do TSE Sim. da Prefeitura não teria credibilidade nenhuma. Sim, Maurício. Sim, concordo. O programa da Prefeitura só deveria crescer. Então, Que é novo, que a gente apoia. Pois é. A gente Então, apoia muito. porque senão parece que é só Veja, uma... veja, Maurício, precisa entender. Paulo, 2 minutinhos para a mestra Sim, desculpa, Mércia. ela- não, eu gostaria só de dizer que seria importante a gente trabalhando com fauna e flora, seria muito importante a indagação física, porque não se busca alternativas se sempre a gente está batendo na mesma tecla de barramento. Lógico, é muito mais fácil, muito rápido, mas se a gente começasse a pensar a longo prazo, daqui 40 anos a gente colheria os frutos do que a gente estaria investindo agora. E eu quero citar que o governo do estado de São Paulo chamou algumas entidades internacionais exatamente para solucionar o problema de recursos hídricos sem barramento. Então, dentre elas estão a Nature Conservancy, a WWF e a Conservation International, que hoje compõe um comitê ad hoc do governador para tentar descobrir alternativas. Quem sabe a gente podia pegar uma carona. Posso falar? Posso? Por favor, bem Veja, objetivo. nós participamos de um grupo lá em São Paulo, da OCDE, que é patrocinado pela ONU, tá? Que teve inclusive essas entidades. Isso. Passou-se por esta discussão tá? Em São Paulo sobre isso. Tá? Gente, precisa entender o seguinte, a gestão dos recursos hídricos, tá? Ela é feita, ela é de competência do Estado. Tá? A Sanasa é uma empresa, tá? Lógico, temos que colaborar, temos, tanto é que nós fazemos parte de vários comitês, damos várias contribuições significativas, mas a Sanasa é uma empresa de saneamento, tá? Diferente de gestão de recursos hídricos. Eu acho sim que a gente deveria convocar o Estado, fazer o Estado ficar mais presente nisso. Essa questão do PSA, gente, sabe? Essa questão desse programa socioambiental é extremamente importante. Eu defendo isso. Pois eu não falei aqui que hoje a nossa outorga, ela é composta pela descarga do sistema Cantareira, mais as vazões incrementais. O que são vazões incrementais? É o que a professora comentou. Isso é uma bandeira da Sanasa. Então vamos ativar isso. Vamos juntos. Vamos juntos. A maioria das perguntas que eu ia fazer já foram feitas, principalmente para a Letéia. Eu tenho um dado que eu levantei hoje, que eu gostaria de colocar, só que ele foi colocado, com relação à questão das 2 barragens de Pedreira e a necessidade de fazer um barramento em Campinas. Porque, segundo consta dos estudos, isso foi uma informação que eu tive hoje, as barragens de Pedreira está previsto abastecer água para 5,5 milhões de pessoas, de habitantes, em 22 municípios, incluindo Campinas. Então, eu repito o que a Letéia falou, eu não entendo por que querem fazer o barramento aqui, se já existe, quer dizer, vai ser necessário uma adutora da mesma forma para o barramento de Campinas, como seria para o GPD. Eu gostaria de colocar que o plano de manejo está trabalhando já há um ano, já tem um diagnóstico feito,
E a Fazenda Espírito Santo, a qual seria alagada, dentro do projeto de vocês, é uma fazenda que é o que nós desejamos para a água, que é uma fazenda que presta um serviço grande para o município, um serviço ambiental, que o município precisa dele, e ao mesmo tempo ela tem sustentabilidade. O proprietário, ele não está sendo onerado por isso, ao contrário, ele está podendo viver e oferecer para a comunidade que mora dentro dessa fazenda uma vida confortável. Então, essa fazenda que vocês pretendem alagar é a fazenda modelo que nós desejamos para a APA inteira. Então, essa passa fica completamente sem sentido. Daí, as outras perguntas que eu faria, que continuam, que foram feitas e vocês não conseguiram responder, é como vocês chegam nesse projeto sem estudos mínimos. Tem uma resolução do CONAMA, que eu li até no termo da Secretaria do Verde, que diz que antes de pensar no EIA-RIMA, os estudos preliminares têm que contemplar todos os programas e leis já estabelecidos dentro daquele território para se falar em projetos desse porte e que se pretende um EIA-RIMA. Isso não foi feito, porque o Plano Municipal do Verde, o Plano Municipal de Recursos Hídricos, considera aquela área importantíssima sob o ponto de vista de biodiversidade, os fragmentos florestais da fazenda, e toda a calha do rio Atibaia é o principal eixo de conectividade de biodiversidade do município, que se pretende fazer a conexão com a Mata Santa Genebra, a partir da Ribeirão Cachoeira, que é a Mata Núcleo, passando pela Espírito Santo, pela São Vicente, e criando esse reservatório, você anula toda essa possibilidade de conectividade de biodiversidade. Então também não faz o mínimo sentido para mim a gente chegar aqui ouvindo um projeto desse montante sem explicação nenhuma por que esses estudos não estavam em conexão com os outros estudos da própria prefeitura e do plano de manejo. Eu fico assim chocada com qual isso é amadorismo ou isso é uma coisa tendenciosa. Eu não sei, porque a própria prefeitura não se responsabiliza pelos estudos que estão sendo feitos por uma empresa privada, é tudo muito estranho. E a última questão que também já foi perguntada aqui não está na hora da gente investir no nosso potencial de água, que é o nosso manancial? A gente tem duas grandes bacias, dois grandes mananciais aqui nessa região da APA. A Letéia cita estudos geológicos, a gente tem duas falhas geológicas também nessa região, que permitem o abastecimento desse território, elas precisam ser preservadas e protegidas, sem falar da enormidade de nascentes na APA, que é só alimentar essas nascentes que nós vamos ter água para o resto da vida. Então, isso aí é muito claro para quem quer enxergar. Então, as questões colocadas aqui, que eu acho fundamentais, é que esses estudos precisam ser mostrados para a sociedade, para esse projeto ter algum sentido. E, na minha opinião, eu concordo com outras colocações, que outros lugares mais adequados devem ser avaliados, se for considerado fundamental mesmo, como o senhor Paulo fala, que é importantíssimo esse reservatório. Eu considero que as questões alternativas e métodos mais modernos de captação de água deveriam estar sendo pensadas e usadas nesse momento. Bom, deixa eu só... Vou falar a primeira coisa das represas de Pedreira e Duas Pontas. Essas represas, elas têm... Foram estudadas várias outras represas na nossa bacia.
Essas foram as que foram priorizadas, tem mais previstas também. O problema dessas represas é o sistema adutor, como eu já comentei. Sem o sistema adutor, elas não vão ter Mas funcionalidade. a de Souzas também teria sistema adutor, certo? Certo? Não é, na verdade, é dentro da nossa. É uma adução. As duas precisam de sistema Mas adutor. não, mas as duas coisas. Pedreira, a previsão deles é fazer um sistema que vai integrar os outros municípios. Os 22. Eles vão, não é os 22, na verdade, eles puxam um ramal que vai atender mais a região Valinhos, teria condição de ir para Jundiaí e pega Campinas. Então é um ramal que atenderia toda essa região de cá e um outro ramal que atenderia mais a região ajusante. Então são várias obras integradas, né? Mas isso não está sendo viabilizado. O recurso que foi viabilizado foi para a represa. Então, precisa ter o sistema adutor para ela ter funcionalidade. Então, mas aí a Sanasa não poderia fazer só esses... Não, não é Só o Sanasa. adutor, esses 350 milhões, eu acho que ficaria mais barato. Não dá. Não dá porque não são obras muito caras. Mas essa represa... Gente, mas os 350... Não é isso, é porque eu tinha entendido que ele ia fazer uma adutora de qualquer forma. Eu acho que eu preciso depois... eu acho que a gente desenho. eu também, porque eu entendi que 2/3 do caminho dessa adutora que sairia do Jaguari para as nossas, para a ET aqui, a ETA, na verdade, 2/3 já estariam sendo feitos pela de... Nós não faríamos... Aí vai chegar uma água bem poluída nessa nossa, vai ser super legal. Deixa eu ver se... Vai chegar uma água bem podrinha, vai ficar igual o Billings. Joga aquela água e vira tudo uma meleca, vai ficar igual. Não vamos dispersar. Mas tem coisa que não dá pra ficar. E o mapa, a gente podia tentar ver o mapa, porque você já tentou explicar isso outras vezes e continuam faltando dados de explicação. Porque a gente enxergou no mapa que a adutora de Souzas é necessária fazer, assim como a adutora das outras duas represas. A represa, essa represa Souzas, ela levaria uma adução de 12 quilômetros, a água para centros 3 e 4. Ela já levaria a água para a estação de tratamento. E a de diretamente. Pedreira? A pedreira, ele levaria para um outro local de água bruta. Aquela água bruta seria distribuída para os municípios bruta. Ali não. Ali vai direto para uma estação de tratamento. Quanto de você água cobra que seriam essa adutora? As duas são brutas. A solução integrada, a solução integrada dá aproximadamente 6 quilômetros da de Pedreira para a nossa, e a nossa tem mais 12 quilômetros. 6 quilômetros. E a de Amparo dá quantos quilômetros de Pedreira? Oi? A de Amparo. Amparo a gente nem está falando de Não, interligar. mas é A Amparo, aí a minha cálculo estava certinho, 2/3 do Amparo, inteiro. Pedreira, está prevista a integração, mas isso, tanto a adutora de Pedreira até nós, não seríamos nós que iríamos executar. Quem iria executar é o próprio Estado. Mas ela tem essa possibilidade de integração. Existe a possibilidade, então. É isso que eu falo, tem a possibilidade de Muito integrar. bacana. Então vamos integrar sem alagar. Né? Você presta um serviço para a sociedade incrível. Agora, o que eu queria deixar claro, gente, a etapa que a gente está é de entrar nas áreas para poder avançar nos estudos. Nós não temos essa Como que a gente está aqui discutindo isso? Um decreto de utilidade pública. Não, já está na CETESB, não dá para entender isso. Gente, quer enganar. É a pressa. Quem era o secretário do meio ambiente? Vamos lá. Pediu as contas. O cara está sendo investigado por crime. Então, é isso que porque ele falsificou os mapas. As coisas têm que estar na mesa, sabe? O jogo tem que ir para a mesa. Esse negocinho de cartinha escondida na manga não dá mais. Nós não queremos mais isso. Essa que é a verdade. Eu concluí. Concluí o Jorge Alberto. Ô, você não pode Nhenhenhen.